Fala, moçada! Rodrigo Ianarelli, professor de Geografia, tamo junto. Meu povo, vamos de fonte de energia? Primeira coisa que a gente tem que entender, física, fonte de energia é aquilo capaz de realizar trabalho. Agora, para nós, viés geográfico, a primeira coisa é entender isso aqui, ó. Existe uma grande diferença no que eu chamo de matriz elétrica e o que eu chamo de matriz energética. Quando eu falo de matriz elétrica, eu estou falando da fonte de energia utilizada para a geração de eletricidade. Quando eu falo de matriz energética, são as fontes de energia disponíveis em um determinado país. Por que eu peço um carinho especial, galera? Quando eu falo de matriz energética, no Brasil, o petróleo está em primeiro lugar. Mas ele é como matriz energética. Não necessariamente geradora de eletricidade, porque aí, como matriz elétrica, você tem a hidrelétrica no Brasil em primeiro lugar. Por isso o Brasil tem uma das matrizes de energia mais limpas e renováveis, como produção de energia elétrica e não como fonte, tá? A partir desse entendimento, o que a gente tem que entender? Renovável, não renovável, o que a gente chama de tradicional, moderna e alternativa. Lembrando que as alternativas são aquelas que geram menos impactos. E existem algumas curiosidades com relação à fonte de energia. Não é o assunto mais cobrado no Enem, nem em vestibulares privados. Mas elas têm o que a gente chama de queridinhas do momento. Então vamos para algumas características que são fundamentais. Falou de petróleo, lembra que o petróleo tem passado por crises violentas, principalmente com a pandemia. E aí nasceu uma sigla chamada de OPEP+, que veio para discutir preço de barril do petróleo entre a OPEP mais a Rússia, tá? Gerando um impacto aí do preço do barril do petróleo ter ficado a menos 38 dólares, negativo, tá? Vale lembrar que a energia nuclear é uma energia limpa, porque ela não emite poluentes atmosféricos, mas tem impactos severos. E não esquecer, claro, de Fukushima e Chernobyl. Lembrar, claro, da nossa grande estrutura em termos de hidrelétrica, principalmente aí com Belo Monte, a terceira maior usina do mundo, perdendo apenas para Três Gargantas e Itaipu. E as queridinhas do momento, solar, eólica e biomassa. Para efeitos de Enem, essas três são as queridinhas do momento. Lembrar que quando a gente fala de biomassa, eu vou pensar em etanol e biodiesel. E quando eu falo de etanol, milho e cana, e lembra de fazer uma relação disso com a fome. A maior parte das questões de Enem e vestibulares de biomassa relacionam a produção de etanol à menor produção alimentar, tá? Biodiesel lembra de soja e mamona. Quando eu falo de solar e eólica, Brasil é referência. Nós temos um grande parque eólico no Nordeste, um outro grande parque eólico no Sul. E a solar a nível residencial, principalmente em termos de grande magnitude, Nordeste e em áreas de poder aquisitivo maior por causa da célula fotovoltaica. No caso da eólica, ressaltar algo importante. Você pode ter uma produção agropecuária entre os ventiladores gigantes, tá? Essas são as queridinhas. Tem outras? Tem. Carvão mineral, gás natural, gás de xisto, que é o capeta. O impacto ambiental é severo, tá? Marese geotérmica, talvez aí as menos importantes, ou que a magnitude não seja tão relevante, tá? Mas fiquem atentos a petróleo,
a nuclear, a hidrelétrica, solar e eólica e biomassa. Beleza? Vale a pena aprofundar com mais carinho nesse assunto. Tamo junto!